A temporada de verão definitivamente foi marcada por atrasos. A obra da casa, o mato tomando conta do sítio e a família ainda caiu na estrada para descansar. Fui estralado do pé à cabeça, ele falou que eu tava bem desalinhado mesmo. A chegada de novos vizinhos, com o mesmo ideal para o futuro, trouxe uma melhor perspectiva para o sonho da construção de uma comunidade mais preparada. Como é que tá, rapaziada? Tamo junto aí. Otaviano e Vanessa! Agora, o diálogo será uma peça importante para o desenvolvimento das famílias. É preciso cuidado para enfrentar os desafios de tudo que está por vir. Bom dia, meus queridos, estamos começando mais um dia. Bom dia, gente. Ai, que essa coisa mais linda do mundo. Pai, ele quer você. Ele quer o papai dele. O mano tá dormindo ainda. E é cedinho, às 6 horas. E eu vou partir daqui a pouquinho. A hora que o Antônio acordar, já vou partir lá pra Floripa, porque eu tenho uma consulta com a cardiologista. Finalmente chegou esse grande dia. Então hoje é dia de ir lá fazer a consulta, pedir todos os exames pra gente poder saber pra onde a gente tá indo. Vou ali, vou dar comida pros bichos, dar comida pra soltar as cabras, dar aquela ajeitadinha. E daqui a pouco, pé na estrada que tem consulta hoje. Bora? E a dança, e a dança? Né, Gabinho? Vai, Gabinho, dança. Ó, dançando, dançando. E aí, galera? Cheguei. 9 horas, tô bem em cima do horário. Cara, é muito engraçado, você chega... Tô em Florianópolis, né? Capital de Santa Catarina. E a gente é acostumado, né? Viver no interior, assim, no sítio. É muito doido isso que eu vou falar, porque a primeira impressão que a gente tem quando chega, assim, na cidade, tu já começa a ver como... Cara, como existe coisa, assim, e tu já começa a olhar e falar assim, tu começa a se comparar, assim, não que tu começa a se comparar, mas tu começa a falar assim, cara, olha só esse carro, meu, olha só essa moto, meu Deus, olha só essa casa, meu Deus, olha só esse jardim, meu Deus, olha só essa empresa, não sei o que. Aí tu começa a olhar assim, você tem uma sensação de tipo, caraca, como tem coisa, né, no mundo diferente. E não só o fato de ter coisa diferente no mundo, mas assim, tipo, nossa, será que precisa isso tudo, sabe? Tipo, às vezes a gente fica pensando assim, óbvio, nós somos seres humanos, a gente às vezes é tentado a querer o melhor, né, tudo assim, mas só que, cara, existe muita pira também, assim, existe muita, tipo, padrão e coisas que você acaba se comparando pra não querer ficar fora dos clubes, assim, né, das bolinhas, dos clubes dos bolinhas, e aí você fala assim, nossa, meu, isso aqui, tipo, você percebe que não é bem assim, sabe, sei lá, estranho, mas é reflexão, beleza, vamos lá pra consulta? Isso, voltando, vou gravar dentro do carro que eu não fico com vergonha, que se a pessoa passa na rua, eu fico com vergonha de gravar. Aí, gente, a doutora ali, a cardiologista, gente boa, me atendeu super bem, e ela disse que o meu coração é o coração de uma pessoa ativa, ouvindo assim, né, eu fiz um eletro também, pra ver como tava tudo ali, né, mas só pra realmente ver como é que tá, o eletro é só pra você ver como ele tá pulsando o coração. Ela solicitou os exames, eu quero ver se agora eu vou aqui do lado, fazer um raio-x do tórax, pra fazer uma avaliação. E eu vou fazer aquele exame, sabe, de correr na esteira, com aquele bagulho assim na boca, assim, que é pra ver como é que tá a respiração, o cardiopulmonar, né? E ergométrico também e tal. Então, eu vou fazer isso também, só que esse ficou agendado mais pra frente, vai dar quase um mês, né? Daqui pra frente, que vai conciliar daí eu fazer uma... Como é que é? Ressonância do abdômen também. É uma ergoespirometria, um ecocardiograma 2D e um USG do abdômen total. E aí eu vou voltar daqui um mês para fazer esses 3 exames no mesmo dia e fazer o retorno da consulta dela com raio-x do peito. Enfim, gente, é isso. Eu vou agora lá fazer o raio-x. Vou dar uma investigada, até porque eu tô pedalando, eu quero fazer algumas coisas, quero participar de alguns desafios mais pra frente, assim, pessoais, né? E pra isso eu tenho que estar sabendo se tá tudo ok. Nunca tinha ido no médico, assim, na vida. Tinha ido quando eu era criança, assim,
assim, às vezes quando eu ficava meio doente, uma coisinha assim, já tinha ido. Mas nunca tinha ido assim, vou lá fazer uns exames, assim, né, pra, né, aquela coisa, uma consulta, né, uma cardiologista, meu Deus, que chique, coisa doida. Mas enfim, tem que cuidar, né, galera? Se a gente tá sentindo essas dores, tá passando por isso, tem que cuidar. Enfim, é isso. Beleza? Vamos ali ver se eu consigo ir no negócio, fazer o raio-x lá ainda. E vamos ver, a Daya disse que acabou a energia lá no recanto, mandei uma mensagem pra ela e eles estavam sem energia lá. Vamos ver como é que vai desenrolando o dia aí. Gente, tô muito envergonhado em gravar na rua assim, mas eu vou tentar aqui. Acabei de ir ali, eles não conseguem fazer, fiquei um tempão esperando lá, eles não conseguem fazer o agendamento pra hoje, não conseguem fazer o encaixe e fazer o raio-x do tórax. Vou ver o que eu vou fazer. Gente, é o seguinte, eu vim almoçar no shopping, porque eu deixei o carro aqui pra ir ali no negócio do raio-x. Só que tá tarde já, né? Já é meio-dia e pouco. E aí eu tenho que comer. E aí aqui no shopping tem um negócio que eu e a Daya a gente ama. Amor, você devia estar aqui pra comer isso aqui. Olha aqui. Nossa, galera, a gente curte muito, muito sushi. E aqui, aí, e não adianta nem levar isso aqui, porque é perigoso estragar, né, no caminho. Senão eu levava pra Daya. Daya gosta daqueles hot também, mas não tem aqui. Aí eu peguei uma água com gás e vou comer esse carinha aqui, galera, que tô com uma fome. E comprei uma coisa pro Tonico. Hoje é dia de cidade, galera, você tem que entender, né? Eu prometi pro Antônio que eu ia levar um negócio pra ele. Vou levar uma coisinha nova, um presentinho pro Antônio. O Gabi ainda é muito pequenininho pra entender, mas é isso aqui. Então, bora comer, vamos agradecer primeiro e daí depois a gente come. Ai, pronto, de volta ao carro, bora pegar a estrada pra casa. Já estamos almoçadinhos, agora tem que achar a saída desse emaranhado de andares e andares de carros, pessoas e muitos freaks e as paradas, Paranauê aqui. Vamos lá? You're the rose in a garden, and it shows if I'm on it. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love. Galera, eu tô aqui na Beira-Mar Norte, aqui em Floripa. É incrível, é lindo isso aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, olha só. A gente tá aqui, ó, do lado do mar, com construções aqui de prédios, né? Olha só, é um lugar bonito, né? De se olhar assim, quando a gente olha ou vem pela primeira vez aqui, fica abismado. E fazia tempo que eu não vinha também aqui, passava aqui. É bonito, assim, é uma coisa que impressiona, né? E eu fico pensando que o ser humano, ele é capaz de fazer coisas tão legais, né? Tipo, construir aqui uma avenida linda, urbanizada, com prédios um mais bonito que o outro, né? E a própria natureza já é bonita também. E eu fico pensando assim que, nossa, será que a gente não podia usar toda essa habilidade, né, gente, pra fazer coisas melhores em todos os aspectos, sabe? E óbvio que não dá pra ser perfeito, ninguém é perfeito, a gente tá muito longe disso. Não sei, eu acho que às vezes a gente se perde aí. No começo do vídeo eu até falei assim, quando tu olha essas questões todas, aquela sensação da busca incessante por uma coisa que não chega a lugar nenhum, sabe? É muito estranho, é uma sensação muito estranha a cidade em si, assim, esse aglomero de pessoas e tal. Eu acho que tá faltando um pouquinho de equilíbrio, assim. A gente, na nossa vida, a gente tenta buscar muito o equilíbrio, sabe? E quando a gente tá nas cidades, a gente sente muito a falta de equilíbrio. A gente sente muito a balança pesar só de um lado, sabe? Fica essa reflexão, né? De novo, estou muito reflexivo. O que tá acontecendo, né? Por que essa falta de equilíbrio? Será que é aquele papo que a gente tava tendo já esses tempos atrás, que eu tive com vocês sobre os nossos mestres, né? Quem a gente segue, né? E alguém é capaz de falar assim, meu, quem vocês seguem? A pessoa fala assim, a família X. Não é isso. É quem a gente segue como exemplo para nossa vida, para os nossos propósitos, né? Então, acho que esse é o grande sentido, né? Quem é nossos grandes mestres. E fica aí, de novo, uma reflexãozinha para vocês. Enquanto eu volto para casa, eu vou pensando nisso. Vocês vão pensando comigo. Beleza, galera? Olha só como é bonito aqui, ó. É incrível, é muito legal. Mas vamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio é a chave para o sucesso de qualquer comunidade. Cheguei! Oi! Você, Goofy,
na caminhada com a mãe. Olha o que eu achei. Tu achou isso? Uma faquinha. Aonde? Lá eu fui fazer uma caminhada com a mãe lá pra baixo e eu achei a faquinha. Caraca, alguém... Oi, meninos, oi. Alguém construiu essa faquinha? Não, me fala tudo o que tu descobriu quando... Eu acabei de chegar, tu já veio correndo contar. Me conta tudo o que tu descobriu. Eu descobri dessa faquinha, eu descobri que a galizezinha tá chocando. Ah, Eu vou te mostrar lá. vamos lá ver. Não, mas eu quero primeiro um beijo de oi. Hã? Ai, que saudade. Ai, pai, tava com saudade de vocês. Saudade. Meu pai sai um pouquinho, já dá tanta saudade de vocês. Meu filho, com certeza essa faquinha aqui, ela foi fabricada por alguém. Alguém que pegou um pedaço de lã, de um pedaço de ferro e fez, olha só, fez toda essa parte da faquinha. Mas eu só achei isso. Sim, isso aqui é a parte do cabo, ó. Ele tem até um... É minha. É sua, então tu vai guardar? Uhum. E eu continuo a mostrar a galizezinha. Onde a galizezinha tá botando ovo, ela foi comer e dá pra olhar. Oi, mamãe. Oi, dá um beijinho. Ai, vem. Oi, Gabinho. É o papai? Ai, mas só deixa que ele quer me mostrar a galizezinha chocando lá. Onde é que ela tá? Tá aí? Ó. Mostra aí. Meu Deus, quanto ovo dela. Vai nascer um monte de pintinho. Olha ali. Olha, ela tá braba que eu tô filmando ela. Meu, ela achou um buraco aqui, esse buraco de sujeira aqui. Olha ali. Será que vai nascer pintinhos? Eu acho que vai. Ai, que coisa linda. Ela saiu pra... Eu jogo umas melancias pra ela comer ali, só que eu acho que ela não comeu, ela saiu pra comer lá. Ai, que legal, teremos pintinhos, galizezinhos. Ai, meu Deus. Tomara que o lagarto não encontre esse esconderijo dela. É claro que eu não... É claro, é claro que não é pular ali, né? Ela ia ser muito burro em fazer ali o ninho. Não, mas às vezes eles fazem e o lagarto acha, filho. Mas faz parte, mas ela achou um lugar bem segurinho até, ó. Ó, deixa eu te explicar sobre esse presente antes que tu abre. Vai pegando ali que eu vou te explicar. Eu achei esse daqui. Pega aqui, traz aqui. Pesado. Pesado, né? Ô filho, agora você tá começando a ficar um menino grande, né? E tem muitas coisas que você vai aprender, enfim. E é o seguinte, esse aí são os jogos de quando você começa a entender mais raciocínio lógico e estratégia. Então, esses jogos são de garotos maiores, que você tá entrando nessa fase agora. Por isso que eu escolhi esse presente pra você. E eu vou ensinar você a jogar cada um desses aí que estão aí dentro. Sabia? Pega essa colinha. Pode deixar essa colinha no chão. Vai, pode abrir mesmo. O que é isso? Isso aí, sabe como é que se chama isso? Não. Jogos de tabuleiro. Aí tem vários jogos. Tem dama, trilha, ludo, dominó e... acho que era isso. Acho que eu falei todos. E aí tem as pecinhas ali dentro. E aí esse daí é que a gente vai poder ter uma hora aí do dia pra gente jogar esses jogos aí. São muito legais, cara. São jogos de estratégia. Normalmente as crianças que ficam do seu tamanho, de sua idade pra cima, já começam a aprender esse tipo de jogo. Que é um tipo de jogo muito legal. Estão aqui dentro? Então aqui, ó, deixa eu te mostrar. Calma, assim vai desmontar o negócio. Já descolou, depois o pai passa uma tight bond aqui pra colar de volta. Puxa essa tampa aqui, ó. Que legal. Legal, né? Eu quero brincar. Muito maneiro. O quê? Tá legal aí? Ah, vou botar a música então, vamos ligar a música. E ver o problema Dançador. Ah, que música mais feia. Vamos ver se o Gabi vai dançar essa, filho. Ó, tá dançando já. E admirar a vida que soubemos fazer. Papai, volta ali no tua coisinha. Vamos botar lá no lado. coisinha. Pronto, olha só o Gabriel e o Antônio comendo juntos. Ah, eu já te dou. Já, calma, não pode demorar, senão ele briga com nós. Caldinho de peixe. Esse aqui eu achei que... esse aqui foi tu que fez, né? Uhum. Porque é que a gente às vezes comprava um, né? Esse que a Daya faz aí tem mais peixe, né? O que a gente compra é mais molho só, assim, né? Esse aqui tem bastante peixinho, né, Gabi? E o Gabi ama, né? E o Antônio tá comendo o que, filho? Carne de peixe com... Aipim. aipim com bacon. E, gente, tem dias, pelo menos ontem, ele comeu 3 dessa quantidade, gente. É O Gabi, assustador, né? Meu Deus do céu. Não sei Gabi pra onde come vai. bem. Eu sei pra onde vem. O cuco.
you need me. I'm telling you I'm here. Ei, a mãe jogou uma melancia. Abre aí, amor. Agora joga o resto dos orgânicos, filho. Olha, mas o problema é que é pesado. Eu abro pra você. Olha lá. Botou os orgânicos lá pra ver elas comer. E... Bate o Ô, Vida, pode, tá? e a médica lá, ela ainda gostava do... Gostava não, né? Ela é adepta do estilo low carb de alimentação, tá? legal. Ela falou bastante sobre esse consumo de óleo de soja, como isso faz mal pro coração. E as pessoas acham que o óleo de soja é tipo, né, que a banha de... As pessoas acham que a banha de porco é o vilão, né? Eu leio de você sempre perguntam, mas não faz mal comer banha e manteiga. Gente, isso não faz mal. Lá antigamente era o que a gente comia, né? Depois que inventaram essas coisas de óleo de soja, de girassol e de não sei o que lá, sabe? E tudo a gente não... O nosso organismo não absorve bem, né? Não, e ela falando assim que tem gente que chega lá que ainda é difícil de mudar a ideia de que o óleo de soja, a pessoa ela leva... Que o ovo faz mal, né? Tem gente que acha que o ovo frito na banha é ruim e tal. E aí a gente conversando lá sobre que, tipo, realmente a alimentação faz toda a diferença. Né? Fora outras coisas, né? A gente fala, não é sobre peso, né? Que nem a soja em si, tudo que é de soja, desde leite de soja e tal, afeta, tipo, o bem-estar da pessoa, a fertilidade, libido, gente, um monte de coisa que vocês nem fazem noção. É tanta coisa, né, amor? Olha, eu tô aqui porque o sol tá batendo assim, ele tá assim, ó. Run away this time for sure. Pode comer. Como ela tava comendo, eu botei uma raçãozinha ali pra ela, o Antônio jogou umas melancia aí, ó. Ó, tá comendo? Tem um saindo pra fora da bunda dela ali, acho que ela nem viu. Será que vale a pena eu botar um matinho aqui pra ela, assim, fazer tipo um ninhozinho? Será que ela não vai abandonar? Não, né? Acho que eu vou botar uma palhazinha aqui pra ela usar de ninho. Mas será que eu vou estragar daí o ninho? Porque a gente tinha colocado só os halteres aqui que a gente tava usando, mas daí a gente só ficou com 2 lá dentro pra não ocupar tanto espaço. E aí ela achou que é a nossa academia. Ela fez o ninho na academia. One track minds anymore. Faz ai no papai. Faz ai, Gabi. Ai, faz ai no papai. Ai. Ele faz ai. Faz ai no papai. Ai. Faz ai. Ai. Ai, que gostoso, um carinho. Ai. Gostoso. Fazendo um ai. Ai. Cadê? Vá, cadê? Cadê o Vavá? Cadê o Elvis? Eu tô aqui, eu sou da Vavá. Tu é o Vavá? Não, tu é o Tata. Parece que eu fazia uns 2 anos que eu não via vocês, de tão saudade que eu fiquei. Ai. 1h30, né? Pai, só ficou um pouco. Pronto, Elvis. Ai, faz ai no Elvis, olha. Ai. Ai. Tu virou o papai? Eu peguei seu boneco, você tava distraído filmando. Aham. Tô filmando o mano fazendo ai no Elvis, né? Cadê o bebê? Achou o bebê. Cadê o papai? De que é esse boné aí, filho? É seu. Não, mas de que é? Da Combat. Você passou na Combat hoje. Ó, esse aqui é um clube de caça e tiro, gente, ó. Mostra aqui pro pessoal. Que tem ali em Palhoça, aqui na região de Florianópolis, ó. Ó, cadê o papai? Ó, achou o papai. Não, tá ainda escondido. Knowing what you're dreaming of, past the copper statues of everyone you've ever loved. Lower down. A natureza é linda, né? O que tu quer ficar fazendo? Eu quero ficar olhando as árvores. Olhando as árvores? Balançar com o vento. Balançar com o vento? Olha o tamanho da cortiça. Olha o tamanho da cortiça. O Antônio disse que ele queria parar aqui pra ficar olhando as árvores e balançar com o vento. Vamos ficar aqui olhando as árvores e balançar com o vento? Então? Aham, mas aquela cortiça maior vai ser minha, não vai ser sua. Ah, é? As pequenininhas são suas e as grandonas são minhas. Então tá bom, então. Já que tu quer as maiores, mas pelo menos eu... É que o Gabinho é pequenininho, ele pode ficar com as pequenininhas. O que você quer? Quer ir? Vai um pouquinho. Então. Ele é bem agudo. Ai, segura pela bundinha. Ele gruda no mano com as perninhas. O quê? Parece quando você dá com a gota pra mim, o guto você também com as perninhas. É, né, filho? Ele quer que eu solte ele no chão.
Ele quer ver as árvores também, ó. Todo mundo vendo as árvores. Even though you wear it well, lower down the bridge and let me in. Will you? You'll never get to know me from within. Will you? Ó, gente, vamos colar o negócio aqui porque o brinquedo já veio quebrar. Eu acho que ele quebrou na viagem. Não, eu acho que ele desencaixou. Ele tá desencaixando, gente, ó. Então, já que o pessoal lá na empresa que fez o brinquedo não usa cola... não, até usa cola aqui, ó. Mas com certeza... Hã? Isso aqui não é da Tati Bond. Não deve ser Tati Bond, né, filho? Aqui nós vamos colar aqui, ó. Vai lá. Já que essa cola aqui, ela é atóxica, então as crianças podem usar. Ó, gente, a Tati Bond, ela tem o Clube Tati Bond, galera. Eu vou deixar o link aí na descrição do Clube Tati Bond, porque lá tem muitos e muitos vídeos legais de coisas, inclusive, que dá pra fazer pra criança, algumas videoaulas. Não é videoaula, mas é com passo a passo de como fazer algumas coisas bem legais. Então acessa o Clube Tati Bond aí, galera. Agora o Antônio vai... Pera aí, deixa eu virar aqui pra você. Não bota muito, tá? Bota só um pinguinho, ó. Olha aqui, ó. Então eu vou botar um pinguinho aqui dentro. Tô vendo. Tá vendo? Aqui, ó. Vou botar um pinguinho aqui dentro e um pinguinho aqui em cima. Daí a gente... Eu vou começar Não, bota um pouquinho, senão vai colar a madeira. Vai colar o negócio de dentro aqui também. Mais um pinguinho. Vira um pouco. Vira mais, vira mais. Não, bota mais um pouquinho. Aqui, ó. Aí, isso. Agora no de baixo. E esse aqui? Aqui também. Bota ali. Vai dar certo, vai dar certo. Aí, demais. Mas tá bom. Mas caiu tudo lá embaixo. Agora faz o seguinte aqui, ó. Pega e junta as madeirinhas aí. Isso, vai. É difícil. Vai lá, aí. Pronto? Juntou? Agora só a gente esperar. Até de noite, né? Porque a gente vai brincar com isso de noite. É, de noite eu vou ensinar o Antônio. Não, eu quero jogar damas. Damas, tu quer jogar? Então tá bom. Eu vou O lado de cá não tá tomar abrindo. água. Não tá. Aí, agora tá bom. Vamos deixar colar isso aqui. Aí fechou. O objetivo do jogo de trilha ou moinho consiste em colocar ou mover as peças de maneira a conseguir que 3 fiquem na mesma linha reta, ao que se denomina moinho, e impedir os movimentos das pedras do adversário. Se um jogador conseguir fazer moinho, este tem o direito de retirar, ou comer uma pedra do oponente, o que consequentemente irá ajudá-lo a vencer a partida. Cada jogador utiliza-se de 9 pedras e tira uma sorte para determinar quem caberá colocar a primeira pedra. A colocação das pedras concede-se alternadamente. O primeiro coloca uma, depois o segundo outra, fazendo sucessivamente até que tenham colocado todas as peças no tabuleiro. Tem que botar todas as peças? A gente vai colocando assim, um de cada vez, alternadamente. Tive uma ideia. É que, já que eu já tenho reto com 3, eu vou botar uma aqui, aí depois outra aqui, aí depois outra aqui. Aí eu faço moinho. Isso, exatamente. Mas finge que no jogo você não vai saber a minha estratégia, porque aí vai ficar muito fácil pra você. Não, Você mas vai o me jogo imitar. consiste em fazer sempre essas trilhas. Então a gente começa, você coloca uma vez, eu coloco outra vez. Você coloca uma vez, eu coloco outra vez. Não, mas pai, essa aqui vai ser a sua linha, essa vai ser a minha Não, linha. é tudo aqui, ó. Tudo em volta aqui pode ser usado. Entendeu? Vamos começar a jogar que daí eu vou te ensinar. Ah, tá. Então vou começar Ó, agora. a movimentação das pedras só pode ser feita uma vez em cada jogada, em linha reta e de pontinho para pontinho. Ó, ele pode vir daqui para cá, ele não pode vir daqui para cá quando a gente for movimentar depois de ter posto todas as peças. Quando o jogador ficar somente com 3 pedras no campo, este poderá pular para qualquer pontinho e em qualquer direção. Porém, se o oponente fizer moinho, ganhará o jogo. Também será vencedor aquele que conseguir imobilizar todas as peças do oponente. Legal, né? Aham. É isso aí. Bora jogar? Pode jogar. Agora... eu vou botar aqui, porque eu não vou deixar tu fechar aqui também, né? Ah, caiu, papai. Tu tá indo bem, cara. Tu tá usando as boas estratégias. Ai, agora tu me pegou, cara. Eu vou botar aqui. Daí eu não fecho lá. Aí tu não vai fechar lá. Aham. Mas agora, você tem 2, eu tenho 3. Mas agora tu continua. Tu fez moinho. Fiz moinho agora como uma pedra sua. Não, tu tem que comer uma peça do tabuleiro. Ah, tá. Pode escolher qualquer uma. Parabéns, Comi. cara. Você conseguiu fazer o Comi seu essa. primeiro moinho na vida, mãe. Eu comi essa Tu pessoa. comeu essa daqui? Agora
Eu boto aqui, de volta, né? Agora tu continua, tem que terminar de botar tuas peças. Mas eu tenho só duas. Eu tenho uma só. Então, continua. Eu tenho vantagem. Isso, tu botou ali. Então eu vou botar a minha última aqui, ó. E daí eu fiz uma trilha agora. Eu não posso comer da tua trilha, tá? Do teu moinho eu não posso comer. Eu posso comer qualquer outra que não esteja no teu moinho. Aham. Então eu vou comer essa daqui, que tá me atrapalhando. Agora é a sua vez. Agora vai ser muito fácil. Aham, quero ver. Não subestime o oponente. Agora começa a fazer assim, ó. Agora a gente tem que movimentar as peças pela trilha. Não, calma, é minha vez. Tu botou por último a tua pedra. Tu nem tem noção, mas tu jogou tão bem, cara, que você tá bem colocado. Não, tu tem que movimentar, tipo, pra onde não tem peça, né? Tipo, essa daqui pra cá. Mas então essa daqui eu não consigo no lugar, ela tá presa. Então, mas essa aqui tu pode movimentar se tu quiser. As outras tu não consegue movimentar. Não, é para um ponto só. Boa. Boa jogada, minha. Boa jogada sua. Agora eu vou botar a minha pra cá. Boa jogada sua também, mas agora tá meio difícil, porque agora eu não sei o que fazer. Ó, tá vendo que Eu consigo pegar, não, essa peça aqui tá presa também. tá presa também. Qual é a única peça que tu consegue se movimentar? Essa aqui. Essa daí. Eu vou me inventar aqui e fiz moinho. Fez moinho de volta, exatamente, Então, cara. aí eu vou fazer eu vou ter uma estratégia agora. Eu comi essa Isso. sua. Aí, não. eu comi essa sua. Agora eu vou pegar essa minha e vou botar lá aqui embaixo. Não pode. Você faz o seguinte, você fechou e comeu uma minha. Você poderia ter comido uma minha que tava te atrapalhando pra você fazer moinho, entendeu? Por quê? Tipo essa daqui. Porque se tu tivesse comido essa daqui, por exemplo, tu poderia depois vir pra cá. Ai, tira essa também. Essa também. Isso, daí tu vai fazer um moinho aqui, ó, entendeu? Então tu tirou essa daqui, tudo bem, tu não sabia. Da próxima vez tu aprende. Onde você movimentou mesmo? Ela tava aqui, eu movimentei pra cá. Mas ela tá presa porque eu não consigo empurrar a minha. Não, mas tu pode olhar bem. Mas se eu vim pra cá, aí não muda nada. Como não muda nada? Fiz moinho. Agora Fiz vou comer moinho. você. Comi muito essa. Eu vou fechar aqui e vou comer uma tua. Eu não posso comer nem dessa trilha, nem dessa trilha. Então eu posso comer uma dessas duas aqui. Não come. Eu vou comer essa aqui. Boa jogada, cara. Eu vou movimentar essa aqui. Então eu vou te fechar aqui. Mas uma coisa que você não sabia. Opa, ainda bem que tu não viu que dava pra ter fechado aqui pra fazer um moinho aqui, mas aí agora pelo menos é minha vez. Eu vou jogar essa pra cá. Mas agora eu vou jogar pra cá a minha peça. Ainda bem que tu não movimentou aquela pra cá pra ter feito um moinho antes. Agora você movimentou pra cá. Tá bom. Então eu movimento pra cá. Agora tu fez. Não, é que, né, pai? Eu só fechei aqui pra você não conseguir, tipo, botar aqui. Eu fechei. Aí eu fechei os dois lugares pra você não conseguir botar ali, pra não fazer moinho pra mim. E agora tu fez moinho, agora tu faz. Agora tu pode tirar uma peça. Começou. Moinho. Moinho de novo, caraca. Ixi. Agora eu posso movimentar aqui. Posso movimentar essa daqui pra cá. Agora eu fecho aqui, ó. Aí, moinho. Só posso tirar essa tudo. Opa. Só podemos tomar uma vez. Moinho de volta. Ixi, fiz moinho de volta. Comi a sua. Comeu. Agora eu fiz moinho aqui. E agora? Eu não posso comer nenhuma tua. Agora é tua vez. Vou botar aqui uma aqui. Aqui. Aí eu boto aqui. Ah, Moinho de novo. fez moinho de novo. Não, é que eu fiz mais. Eu tiro uma, aí você vai por uma. Essa é uma boa estratégia. Aí quando você tá perto demais, aí eu como. É isso aí. Vai. Só que depois você vai aprender que só pode fazer isso 2 vezes. Ou 3. Tem que até ver. O pai nem sabe. Só pode fazer acho que 3 vezes isso. Depois não pode fazer mais no mesmo lugar. Mas parabéns, você ganhou. Vou começar do começo de novo. Claro, vamos começar do começo de novo. Obrigado por me conceder essa partida de trilha. Que tal de jogar
damas dessa vez. Damas não, hoje vamos primeiro aprender um jogo, depois a gente aprende outro. Ó, deixa eu pegar todas as Vai, pega aí, vamos começar de volta. Gente, olha só, chegamos ao final de mais um dia, o Sim, Antônio mas- aprendeu a jogar trilha hoje, Sim, né? mas a gente vai jogar de novo. Vamos jogar de É novo. porque vai ser muito legal. No próximo episódio, E aí, eu acho que hoje vamos botar o piso na cabana, galera. Vamos ver. Temos que ir até no material de construção agora. Vou encomendar uma madeira lá pra fazer a torre da caixa d'água. seja membro assinante do canal e tenha acesso antecipado aos episódios.